Imagine que você é Josafá, o rei de Judá. Um dia, você recebe a notícia de que um exército inimigo está marchando contra você. Este exército é muito maior e mais poderoso que o seu. Josafá poderia ter ficado aterrorizado e entrado em pânico, mas em vez disso, decidiu confiar em Deus. Ele convocou todo o povo de Judá para orar e jejuar. Deus respondeu à oração de Josafá, dizendo que o povo de Judá deveria entrar na batalha com louvor. Quando o exército inimigo viu o exército de Judá se aproximando, ficaram aterrorizados. Começaram a lutar entre si e foram completamente derrotados. A história de Josafá nos ensina que a oração e o louvor são armas poderosas que podem nos ajudar a superar os desafios. No resto do vídeo, exploraremos essa história com mais detalhes. Veremos como Josafá reagiu ao desafio que enfrentava e como ele usou a oração e o louvor para vencer. A história de Josafá, o rei de Judá, nos ensina uma lição importante sobre oração e confiança em Deus em tempos de provação. Josafá era um rei piedoso que tornou sua prioridade seguir o Senhor e trabalhar para reconciliar os israelitas com Deus. Ele governava o reino do sul ao mesmo tempo em que o ímpio Acabe governava o norte. Josafá era um bom rei, mas tinha uma falha de caráter, fez alianças imprudentes com o ímpio Acabe. Ele foi para a batalha com Acabe e quase perdeu a vida. Também arranjou para seu filho se casar com a filha ímpia de Acabe, Atália, que mais tarde exterminou todos na linhagem de Davi, exceto Joás. Um dia, Josafá ficou abalado quando suas fontes de inteligência vieram correndo com a terrível notícia de que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, junto com alguns dos moabitas, vieram para fazer guerra contra ele. Josafá ficou com medo, mas sabia que precisava de ajuda, então voltou sua atenção para buscar o Senhor e proclamou um período de jejum em Judá. O que você faria se ouvisse relatórios ameaçadores que afetassem seu futuro e sua vida? Este rei piedoso fez a coisa certa, convocou uma reunião de oração nacional e encorajou o povo a confiar em Deus diante dessa crise avassaladora, e ele fez isso e literalmente ganhou a guerra apenas orando, sem brandir uma única espada. A história de Josafá nos ensina que Deus está disposto a ajudar aqueles que confiam nele. Josafá lembrou ao Senhor que os judeus eram seu povo da aliança. Ele foi ao templo para orar, o santuário de Deus e o lugar onde ele prometeu ouvir e responder às orações. Josafá concluiu seu apelo apaixonado e com todo Judá diante do Senhor, aguardando sua resposta. Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, o levita, e ele disse: Ouça, todo Judá, e você, habitantes de Jerusalém, e você, rei Josafá. Assim diz o Senhor a você, e não tenha medo nem se assuste por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, saia contra eles, pois eles certamente subirão pela subida de Ziz. E você os encontrará no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Você não precisará lutar nesta batalha. Posicione-se, fique parado e veja a salvação do Senhor, que está com você, ó Judá e Jerusalém. Não tema nem se desanime. Amanhã, saia contra eles, pois o Senhor está com você. Em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 14 ao 7. O Espírito do Senhor dissipou o medo que havia se apoderado da nação. A batalha pertencia a Deus, o povo só precisava sair no dia seguinte e ver o que ele tinha feito. Mesmo antes de sua vitória acontecer, o povo se alegrou em sua vitória pela fé. No dia seguinte, acordaram para ver o que o Senhor havia feito por eles. Marchar para o campo de batalha parecia uma festa, com os cantores liderando o caminho. Quando começaram a cantar e louvar ao Senhor, ele armou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e Monte Seir, que vieram contra Judá. Assim, foram derrotados. Os filhos de Amon e Moabe se voltaram contra os habitantes do Monte Seir, destruindo-os completamente, e quando terminaram com os habitantes do Monte Seir, ajudaram a destruir uns aos outros.
Quando Judá chegou ao mirante do deserto, olharam para a multidão e lá estavam seus corpos mortos caídos no chão. Ninguém escapou. Quando Josafá e seu povo vieram para levar o saque deles, encontraram entre eles uma abundância de bens nos corpos mortos e joias preciosas, que tiraram para si mesmos, mais do que podiam carregar. Eles levaram 3 dias reunindo o saque, porque havia tanto. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, pois lá abençoaram o Senhor. Por isso, o nome daquele lugar foi chamado de Vale de Beraca até hoje. Todo homem de Judá e Jerusalém retornou com Josafá à frente deles, retornando a Jerusalém com alegria, pois o Senhor os fez se alegrar sobre seus inimigos. A resposta de Josafá foi erguer um altar de louvor. Quando ele enfrentou inimigos maiores do que ele, sua nação poderia ter ficado aterrorizado, mas em vez disso, lembrou-se de que tinha uma fonte poderosa de força, o Senhor. Josafá convocou todo Judá para orar e jejuar enquanto buscavam a ajuda do Senhor. Em resposta às suas orações, Deus disse que eles deveriam entrar na batalha com louvor. O louvor é uma arma poderosa, pode trazer Deus para o campo de batalha e garantir a vitória. Muitos personagens bíblicos eram pessoas de louvor e adoração, eles viam Deus como mais significativo do que suas circunstâncias. É fácil ler essa história e pensar que foi uma grande coisa Josafá convocar a nação para a oração, mas na realidade foi uma escolha difícil. Teria sido muito humano para ele entrar em pânico quando ouviu a notícia de um exército inimigo dentro de suas fronteiras. Josafá poderia ter gritado: "Chame todos os meus generais, mobilize o exército imediatamente, não temos tempo a perder." Mas, em vez disso, ele voltou sua atenção para buscar o Senhor. Isso não foi automático. Josafá poderia ter reagido com pânico ou até mesmo com raiva para com Deus. No vídeo de hoje, aprendemos que a oração e o louvor são armas poderosas que podem nos ajudar a superar as provações. Quando enfrentamos desafios, podemos confiar em Deus para nos ajudar. Podemos orar a Ele por força e orientação, e podemos louvá-lo mesmo quando não sentimos vontade. A oração e o louvor podem nos ajudar a manter a fé, a esperança e a coragem, podem nos ajudar a superar desafios e vencer batalhas. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado por desafios, lembre-se da história de Josafá, ore a Deus e louve-o, e ele o ajudará a superar. Obrigado por assistir.